Pra todo mundo. Delícia. E aí, E Bárbara? aí? Você já discorreu muito sobre esse tema no Bora Comentar, no Central da Manhã. Eu sei que se a gente for parar para pensar, a gente já falou e repetiu inúmeras vezes o que pode acontecer, né? É, mas eu queria te ouvir. Depois eu vou comentar o que eu acho que vai acontecer e aí na Uhum. sequência a gente vai trazendo as informações para Tá. explicar para a audiência quais são as probabilidades de cada uma das nossas coisas aqui acontecer. Vai lá. As possibilidades são muitas, né? E cravar a gente não pode porque a emissora ainda não emitiu o seu posicionamento, isso só vai acontecer ali no programa ao vivo. Mas a gente pode falar com base na nossa experiência, com base no que a gente tem acompanhado, do que a gente acha que vai acontecer. Eu acho que nenhum dos dois serão expulsos. Eu acho que hoje à noite a gente vai ver ali um trechinho da briga de ontem, até um pouco mais leve do que realmente quem acompanhou no pay-per-view viu, que deu aquele medinho, né? A gente estava com uma tensão no ar. Depois o Tadeu vai dizer que houve a briga ali do Big Boss, né? Que teve a voz, que avisou que estavam passando dos limites e que com essa advertência verbal eles entenderam que não poderiam continuar, pararam, né? E aí o Tadeu, quando for conversar com a casa, eu acho que ele vai reiterar tudo isso, vai reforçar ali com uma bronca geral de que as coisas não podem sair do controle. Por que eu acho que não haverá expulsão? Se expulsa o Bin Laden, que foi quem estava ali com os ânimos mais acirrados, além de ser mais um camarote expulso, que é um problema para as próximas edições, né? As pessoas que querem a expulsão do Davi vão cobrar também a expulsão dele. E aí, além do Davi ser um favorito, também tem um outro ponto. Se for considerar a cabeçada, o peitar, que é algo que sempre aconteceu no programa, as pessoas vão pegar outras tretas, até inclusive aquela em que ele estava presente na briga do Calabreso, né, que ele e o Bin Laden também se peitaram, também houve a cabeçada ali, para poder criticar. Então, assim, eu vejo a emissora meio que sem saída. Qualquer decisão caberá a crítica. Então, se é para ser criticado, que seja então mantendo os dois, porque o enredo do programa segue vivo, daqui a pouquinho o Bin Laden é eliminado, o Davi segue com o seu prêmio e ponto final. Ponto final, escambau. A gente ainda tem muita coisa pra gente poder comentar. Sacanagem, sacanagem. Mas eu entendo o que você tá falando. Faz sentido. Também acho que é muito difícil que a gente tenha a expulsão hoje no programa. E aí eu vou explicar pra vocês a minha opinião, tá, sobre essa história. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar de uma maneira mais longa e até calma por causa da minha voz, né? O que eu acho que vai acontecer e o que tem que acontecer. Olha, não vai acontecer expulsão. Eu falei a mesma coisa quando a Vanessa passou por aquela situação. Só que lá a direção decidiu por expulsar a Vanessa. Mesmo com aquele aquele toquinho que ela deu na perna dele. A gente tem que avaliar e comparar as duas situações sim, porque são situações em que envolvem agressão. Uma, a pessoa não está sabendo que vai ser agredida, porque está dormindo, é o caso do Davi, na situação da Vanessa. E a Vanessa, nitidamente naquela situação, ela faz um movimento intencional, porque ela senta na cama oposta aonde o Davi estava, vê que é ele, e eu imagino que ela vai fazendo, tipo assim, sabe, um soquinho no ar? Tipo assim, eu não gosto dele. Aí faz um soquinho no ar, e desses soquinhos pega na perna dele. É o que ela não contava. Né? Por quê? Porque estava bêbada e desequilibrou ali os movimentos e uma das mãos bateu na perna dele. Não foi uma batidinha simples, porque acordou o Davi. Né? Se acordou é porque ele sentiu alguma coisa ali. Ele formaliza a denúncia, a Globo, isso de manhã. De tarde, a Globo pergunta para ele novamente, para confirmar se ele de fato quer a expulsão da Vanessa. E ele confirma que se sentiu agredido. Assume a responsabilidade disso. A emissora joga nas costas dele, a gente não pode esquecer isso. No sábado à noite, que foi o dia do fatídico episódio, a Globo jogou toda a responsabilidade nas costas do Davi e a Vanessa foi expulsa. Agora, a gente tem uma segunda situação. Nessa segunda situação, houve agressão? Sim. Não do Bin com o Davi e não do Davi com o Bin, mas do Bin com o Calabreso. Diego, como assim? Explica. Analisando friamente as imagens e reassistindo ao que aconteceu, porque o pessoal da internet começou a gravar isso e soltaram as cenas completas, né, os vídeos longos ali. Alguns usuários no Twitter fizeram isso. Eu fui reassistir com calma, pausando, sabe, lentamente.
não dá para garantir e afirmar que o Davi deu uma cabeçada no Bin, porque a imagem não é clara, né? Você não vê esse movimento aqui, esse movimento de cabeça assim de uma vez. Você vê uma cabeça encostando na outra, mas isso é um emparelhamento, tá? Essa imagem, bota em tela aí, bota na tela aí, essa outra tela, pronto. Isso é um emparelhamento. Isso não é agressão. É você provocar o seu adversário com palavras, mas muito próximo com ele. Então você vai com rispidez, você vai gritando, você vai cuspindo, você vai fazendo tudo aquilo que, né, acaba passando, e a gente já está acostumado a ver há muitas temporadas. Então há um emparelhamento. E emparelhamento não é agressão, ok? Isso aí é nítido e transparente. Esse emparelhamento vai acontecendo e vai aumentando à medida que o tempo vai passando, certo? Aí depois, o Xuang, troca ali, Xuang, o nome da Bárbara. Ah, tá, acabei de perceber. E aí vai acontecendo esse emparelhamento ali dos dois, né, de uma maneira muito intensa, e essa coisa vai crescendo. Quando vão tentar conter o Bin, e aí nós temos a imagem muito clara, né, o Bin dá uma cotovelada na boca do Calabreso. Uma cotovelada, sem ver. Só que quando ele percebe, mesmo muito agitado, ele olha para trás, a imagem mostra, a gente não pode mostrar o vídeo para vocês aqui, mas nesse momento aí, esse print a gente pode, ele dá uma cotovelada, pega o nariz e a boca do Calabreso. O Bin olha para trás para ver se estava tudo certo, ainda faz um movimento com a mão, tipo assim, desculpa, né? Mas ele não verbaliza o pedido de desculpa, e depois já volta a olhar para frente e continua querendo ir para cima do Davi. Então aí houve uma agressão. Isso que você está vendo agora é uma agressão, tá? Quando a gente tem a cena do Calabreso segurando o Bin e o Bin indo com tudo para cima do Davi, que é a cena que o Calabreso rola no gramado, ali é uma outra coisa que cabe à interpretação. Porque na intenção de segurar o Bin, olha lá, o Calabreso cai e gira pelo gramado, né? Mas veja, o Bin não percebe que houve a queda, porque ele está focado em ir para cima do Davi, né? Ele percebeu que deu a cotovelada, tanto que ele olhou para trás, a imagem mostra. Mas aí ele não percebeu que o Calabreso caiu. Aí cabe a interpretação da direção, pode ter sido um tropeço, né? Isso ali não caberia, eu acho que também o rótulo de agressão. Agora, entre Davi e Bin não houve agressão, não houve aquela intenção de dar um movimento com o braço, com a cara, que pudesse caracterizar a intenção de machucar. O que houve foi a vontade de voltar a se emparelhar. E aí, quando eu falo isso, é essa cena que você está vendo aí. Tanto por parte do Davi, quanto por parte do Bin. Essa vontade de emparelhar um ao outro, a gente tem aí acontecendo há vários reality shows, Bárbara Sarini. Já aconteceu, por exemplo, do Gil do Vigor com a Poca. O que é basculho? O que é basculho? Eles estavam emparelhados ali. Eu tô achando engraçado o termo emparelhar. Mas eu tô usando um termo errado? Faz sentido o emparelhamento? É que é engraçado, sei lá, vontade de se emparelhar e tal, pra mim. Tá meio 18 mais, né? Mas assim. Foi mal, Bárbara, foi mal. Eu vou tentar melhorar meu vocabulário. Mas eu coloco mais como se peitar, né? Geralmente em briga as pessoas fazem isso, elas colocam isso pra frente, vão até se encostam, né? Porque veja, e isso é muito comum em briga de reality show. Então, realmente, se fosse usar esse critério pra expulsar o Davi, aí isso ia causar muitos questionamentos, porque as pessoas iam pegar cenas de outras temporadas, dessa temporada mesmo, né, para comparar. Talvez o que tenha pego ali pro Davi é mais não só o fato de se aproximar muito do Bin Laden, né, mas de provocar, de falar vem bater e tal. Só que aí quando a gente coloca pro Bin Laden, ele fez ameaça, né? Ele ameaçou não só o Davi como o Matheus, né, de pegar lá fora, de ver lá fora, algo do tipo. E teve a situação ali com o Lucas também, que acabou colocando em risco a integridade física dele. Por mais que sejam aliados, por mais que ali não houve a intenção de agredir, né? O Lucas estava tentando separar e o Bin Laden jamais ia querer machucar o próprio amigo. Claro. Mas é uma situação lamentável, assim. Eu acho que realmente passa um pouco do ponto e não é o tipo de briga que a gente está acostumado a assistir no Big Brother. Aí tem gente que fala, ai, mimimi, na Fazenda. Na Fazenda é um outro tipo de programa, é um outro tipo de público. A gente está acostumado a sentar para assistir a Fazenda com outro olhar.
No Big Brother a gente não senta pra ver o Big Brother esperando isso, né? Então acho que passou realmente do ponto. O Sincerão foi ótimo ontem e a gente nem tá falando, né, do quantos participantes renderam ali, como foi legal a Pitel ter saído do quarto e ter falado tudo que pensa mesmo ali na cara da Beatriz. Os embates foram muito bons e acabaram ofuscados por essa treta que agora a gente fica em torno disso. Vai ter expulsão, não vai ter expulsão, e cada um pensa uma coisa, e o que a Globo decidir vai receber crítica. Sim. Então, fica até chato, né? Que bom que hoje à noite já encerra isso, para que a gente volte a falar do programa de um modo mais divertido, como entretenimento mesmo, né? Mas voltando à análise dos fatos, a gente vai vendo aí toda essa tentativa, né, de explicar o que aconteceu. Aí, vamos lá. Eu pedi aqui, antes da gente começar o nosso central de hoje, para Ana, para recuperar, nossa produtora maravilhosa aqui, para recuperar uma fala do Thiago Leifert a respeito de como funciona o processo de expulsão de um participante no BBB. Porque veja como o Thiago Leifert ferrou com a vida do Boninho ao revelar critérios de como a direção utiliza para poder analisar as imagens e definir. Isso tem que ser expulso. Isso aqui tem que gerar expulsão. Isso aqui não, né? Porque tem essa ótica aí sobre as situações. Aí o Thiago Leifert, na situação da Vanessa, descreveu o seguinte. E aí eu vou fazer um exercício com você. Finge que não é a situação da Vanessa. Finge que é a situação de agora. Você vai ver como vai se encaixar. Esse tipo de atitude não existe agressãozinha. Nem agressão pequena, nem agressão grande. É uma coisa física. Lê pra mim, Bárbara, senão eu vou ter uma crise de tosse aqui agora. Tá, vou chegar do começo aqui. Esse tipo de atitude não existe agressãozinha, nem agressão e nem agressão grande. É uma coisa física que pode gerar uma reação que destrói o programa. Como diria o Oppenheimer, você pode colocar em ignição toda a atmosfera. Ela dá um tapinha de leve, ele dá um chute na cara dela, o Bin Laden vem para defender, ela dá um soco na cara do Davi e o programa acaba. Você entendeu? Esse tipo de coisa, do ponto de vista da direção do programa, tem que punir para as próximas gerações não fazerem. Porque não vale nada, não foi entretenimento, não vale voto, não vale anjo, não vale liderança. Foi uma atitude dela totalmente irresponsável que não vale nada. Não tem valor nenhum para o programa, a não ser causar uma baita dor de cabeça para o Boninho. Então, tem que punir. Eu entendo que é pouco, é a provocação, é o que pode gerar depois. É muito perigoso. Então, isso que a Bárbara acabou de ler para vocês, foi o Thiago explicando os critérios para a eliminação da Vanessa Camargo, né? Mas se encaixa bem com essa situação. E aí coloca o Boninho numa parede, numa sinuca delicada. E aí, meu irmão, qual vai ser a decisão que você vai tomar? Você vai deixar o Davi? Você vai tirar o Bin? Você vai tirar só o Bin e vai deixar o Davi? Qualquer atitude que ele tomar na escolha entre um e outro vai gerar confusão aqui fora. Por isso que talvez a ausência de ação, que é simplesmente fingir que nada aconteceu, seja o caminho mais confortável para essa situação. Ainda mais porque a gente precisa considerar um ponto. Eu falei isso aqui agora nos bastidores, antes de você chegar. Vamos falar um bom português, né? Se o Davi não tivesse envolvido nessa história, se fosse o Alegrete e o Bin, os dois já estariam aqui fora. Os dois já estariam expulsos do programa. Por quê? Porque os dois não fazem a movimentação das marcas para a final. O que é a movimentação das marcas, Dieguinho? Para quem não sabe, todo final de BBB, existe uma série de marcas que não pagaram a temporada, que aproveitam ali esse dia para anunciar na Globo. Porque sabem que vai ser uma grande audiência. Isso não aconteceu ano passado com tanta força. Ano anterior com o BBB da final do Arthur, do Juliette, por aí vai. Isso aconteceu com você conseguia ver mais marcas aparecendo nos comerciais, mais breaks, enfim. Nesse ano, vai acontecer naturalmente se o Davi continuar lá, né? As marcas não querem perder o Davi. O Davi movimentou a temporada inteira. Eu quero anunciar no dia 16 de abril na Globo, porque vai ter muita gente assistindo. Eu vou passar a minha mensagem para a maior quantidade possível de pessoas nesse canhão que é a TV Globo.
existe uma questão mercadológica também por trás. As regras, elas servem como um guia. É um guia. Aquilo ali é um guia para todo mundo, para a direção e para os participantes. Mas às vezes esse guia pode não ser considerado. Por quê? Porque envolve o dinheiro. Quem paga o custo de manter 3 meses aquela casa com ar-condicionado ligado 24 horas, 200 mil câmeras, uma equipe revezando em 3 turnos? Quem paga essa conta? As marcas. As marcas querem ver o Davi fora do BBB? Não. No bom português? Não. Se você ligar agora lá na Latam, que pagou esse ano aí o programa, Latam, vocês querem? Não quer. As marcas não vão querer. Entendeu? Não é benéfico, né? Isso do ponto de vista amplo, analisando amplo a história. Do ponto de vista da regra, também não vejo motivo para expulsar. Porque, como eu falei, eu não vi intenção de agressão direta do Davi e nem do Bin com o Davi, de um com o outro. Se a gente tivesse que avaliar as imagens, o que de fato se concretizou e foi registrado pelas câmeras, a expulsão que deveria acontecer é apenas do Bin. Porque ele deu uma cotovelada na boca do Calabreso. Só. O Davi não tinha que ser expulso. Mas esse expulso, Bin, acontece aquilo que você estava falando comigo aqui fora. Aí vão falar, mas peraí, por que não expulsou o Davi? Ah, a Globo tá protegendo o Davi. Aí expulso o Davi, mas não poderia, porque já teve gente que peitou dessa maneira e tal. Então tudo que fizer vai causar alguma reclamação. Ninguém vai ficar satisfeito 100%, né? Nunca... Mas se não fizer? É que assim, você pode não causar a expulsão, mas você tem como agir de uma outra maneira, que é o Tadeu falando com a casa, que é punindo de alguma maneira. É um sabãozinho ali. Que é o que vai acontecer. Porque assim, ignorar completamente não dá pra ignorar. Não dá. Né? Agora, dá pra você não expulsar, mas chegar lá na casa e botar uma pressão de falar, olha, ou até botar o vídeo. Hoje a gente vai mostrar o vídeo pra vocês. Vocês acharam isso bonito? Vocês acham que pegou bem? Olha quantas pessoas poderiam ser expulsas aqui. Porque nessa cena, fulano entrou pra defender e sem querer bateu o braço em outro. A Fernanda apareceu ali pra defender, também bateu o braço no Davi. E aí? O Calabreso rodou pelo gramado. A casa inteira ia ser expulsa? É assim que tem que ser? Isso é entretenimento? Tem que ter dummy no meio? Talvez um sabão desse jeito, sabe? Mostrando um sabão didático. Eu acho que isso poderia dar um pouco do que o público quer. Sobretudo aqueles que estão indo para as redes sociais falar assim, marca tal, apoia a agressão, né? Porque tá rolando esse movimento. Hoje eu vi jornalistas, a Sônia Abrão, por exemplo, ela publicou nas redes sociais dela falando, não sei o que, eu quero que tem que expulsar os dois, né? O meu colega aqui também, que já veio aqui no nosso central, o Gabriel Perlini, falou a mesma coisa. Pô, tem que expulsar os dois, né? Eu, Diego, não acho que tem que expulsar os dois. Se tiver que expulsar, expulsa só o Bin. Se eu tivesse na mesa de reunião lá, da sala de reuniões, da tomada de decisões de polêmicas na Globo, eu falaria, do ponto de vista das imagens, meu voto é a expulsão só do Bin. Eu, Diego, falaria isso. O meu voto na reunião seria nenhuma expulsão. É esse? Uhum. Mas se tivesse que expulsar alguém, é isso que eu tô dizendo. Não, mas aí... Tá, ok. Lá vai o Dieguinho já começar começa a puxar pra ele. Na sua porque indecisão. Assim... mas tem eu entendi. que ser só um. Oxe, a regra é essa, tem que ser só um. Tá certo. Eu puxaria pro... Se tiver que expulsar, analisando as imagens, expulsa só o Bin. Porque ele quebrou os dentes do Calabreso. Eu não expulsaria nenhum dos dois pelo contexto inteiro, é isso. Porque é uma decisão que acarreta em outras. Não é só... Mas no caso da Vanessa, você expulsaria? Analisando tudo, sim. Mas aí é que tá, Dieguinho. Cada situação é uma situação, cada uma tem um contexto. Não dá pra comparar. Ali não dá pra comparar. E é esse o erro. A gente fica tentando se basear em situações diferentes, sendo que lá na própria Globo eles não costumam fazer isso. Porque cada programa é uma história nova, são pessoas novas, são contextos diferentes. Aquela história da Vanessa. A Vanessa entrou ali, era um rival que estava dormindo, ele não tinha chance de se defender, ele poderia reagir de uma maneira que viesse a bater na Vanessa também, então seria uma situação, né, complicada, e teve a denúncia dele formalizada. Se não houvesse a denúncia dele, poderiam também fazer vista grossa, mas houve a denúncia. Então, quando você junta todas essas informações, não tem como você não expulsar. Perfeito. É um contexto diferente. Ali na briga tá todo mundo acordado, todo mundo de pé, é cara a cara, um peita daqui, o outro peita de lá. Tá todo mundo envolvido, todo mundo sabe do que tá fazendo ali.
né? A gente quer que você participe dessa nossa discussão, tá? A gente vai continuar trazendo elementos para você poder entender o que de fato a Globo vai fazer hoje, tá? Porque essa decisão é a mais aguardada do dia. O que a Globo vai fazer? Mande seu superchat, mas você que não pode mandar superchat, manda o seu like. Clica aqui no xizinho do chat ao vivo, você que tá chegando aqui agora, ó, aqui ó, bem onde eu tô apontando meu dedo, aqui ó, tem um xizinho aqui, ó. Clica no xizinho do chat ao vivo e deixa o seu gostei. Ele ajuda demais aqui na divulgação da nossa live. A gente está ao vivo trazendo para você um resumo completo de tudo que está acontecendo aí lá na casa e a nossa análise, a nossa opinião sobre essa polêmica. E é o seu like que faz toda a diferença, tá bom?